da área militar, dos positivistas. E, nesse momento, o Rui Barbosa propõe a criação de um Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é criado inicialmente pelo decreto 966-A, em novembro de 1890. Todavia, começa a discutir a Constituição Brasileira, de 1891. A Constituição Brasileira é feita da seguinte maneira: pega um pouquinho dos Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, coloca no liquidificador, não havia liquidificador, coloca no pilão, soca e sai a Constituição de 1891. No final, como aditivo, é que entra a criação do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é criado e só passa a funcionar em 1893. Para vocês entenderem a situação. E outra coisa, Tribunal de Contas como órgão de auxílio do Congresso Nacional, do Parlamento, que muita gente confunde como auxiliar. Auxiliar é dependente, órgão de auxílio é autônomo, é independente, apesar da ligação, que é outro grande dilema que se discutia naquela época e continua se discutindo hoje. Eu falo isso porque o Brasil tem muita dificuldade na memória. E muita gente pensa que decorando lei, sabe as leis. Mas para saber as leis, é necessário saber a origem delas. E, portanto, o direito se baseia nos costumes. E direito sem costumes não é direito. Tanto é que bandido do PCC em cadeia pega o código, decora algumas coisas e orienta o advogado. É necessário estudar as origens das coisas para saber o porquê. Então, essa Constituição de 1891 entra o Tribunal de Contas da União. Mas já houve um problema imediato. Primeiro, o Deodoro é criticado pela imprensa, porque não havia censura na monarquia da imprensa. A imprensa gozava, fazia charge de Dom Pedro. Quando entra a República, começa a censura. Por sinal, o povo nem soube como é que foi feita a República Brasileira. A Gazeta do Rio de Janeiro dizia: o povo assistiu bestificado à proclamação da República, pensava que era uma parada militar. Não sabia. Aí, o Deodoro colocou o Mano, porque o Mano tinha interesses profissionais, na alfândega do Rio de Janeiro. E, em 6 meses, o Mano comprou um palacete, um funcionário público. A imprensa caiu em cima. Aí ele briga, manda censurar a imprensa, inclusive havia grupo paramilitar que vai atacar jornal, e mais, fecha o Congresso. Mas a Marinha se rebela, que era da nobreza, diferente do Exército, que tinha caráter popular, e ele renuncia para o Floriano. O Floriano entra, e em 1893 o Cerzedelo Correia foi que fez a solidificação do tribunal. Nesse momento do Floriano, o Floriano tenta empurrar um parente do Deodoro no Tribunal de Contas. Acontece que o Tribunal de Contas não aceitou. Aí, o Floriano tirou os poderes do Tribunal de Contas da União e passou a impingir um centralismo, entre aspas, democrático jacobino. Estado de sítio, Revolução Federalista, a Constituição Republicana de 1891, completamente elitista, porque tinha no seu artigo: mulheres, mendigos e bandidos e analfabetos não podem votar. Quem votava no país? A outra, o Senado era vitalício com 800 reais de renda, 400 para deputado, senador era 800, e havia a Guarda Nacional, e havia todo aquele coronelismo. Então, essa Constituição foi que criou o TCU, mas com poderes limitados, e até com interferência. Houve reforma da Constituição Brasileira em 1910, e depois com Arthur Bernardes, na década de 20. Foi mantido o Tribunal de Contas. 30 ocorre a Revolução, ou golpe, como alguns queiram, do Vargas. Antes, com aquela questão de tenentismo, coluna Prestes, etc. Com a Revolução de 30, o poder centralizado, o Tribunal de Contas praticamente não apita. Até acontecer a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, o recuo por parte do poder centralizador do Vargas, que, por sinal, foi eleito
dizendo em democracia por intermédio da Aliança Liberal, perdeu a eleição e, posteriormente, trama com os tenentes e faz a Revolução de 30. Depois do levante de São Paulo, em 33 é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte e é feita a Constituição de 1934. A Constituição de 34 é uma Constituição que tem a influência da Constituição Constituinte de Weimar, na Alemanha, de 1919. Uma Constituição social-democrata alemã, onde foram as maiores confusões, porque chegou a ter 40 partidos políticos, de centro, de direita, de esquerda. A esquerda brigava com a direita. Rosa Luxemburgo, que era de esquerda, favorável a conselhos populares, foi assassinada, aí diziam que era direita, mas ela foi dedada por um coleguinha que era de esquerda. Verdadeira guerra civil. A Alemanha derrotada com a dívida da Conferência de Versalhes, a inflação chega a 5.000%. Para ir para o supermercado era um carrinho de construção desse de pedreiro, cheio de dinheiro. Não valia nada. Praticamente uma guerra civil. É em 23, porque o chique naquela época era falar em socialismo e nacionalismo devido à Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, transformando-se em União Soviética. Então, aí é criado um partido em 23 chamado Partido Nacional Socialista, que a base era plebiscito e referendo. De tal maneira, havia isso, que em 33 chegou à chancelaria por intermédio de plebiscito e de referendo o Partido Nazista, que é o Nacional Socialista, era o Partido Nazista de 23, e o Hitler chega à chancelaria. Depois queima o parlamento, depois monta aquela ditadura que todo mundo já sabe para a Alemanha, para a Europa e para o mundo. Mas a de 34 retoma a questão do Tribunal de Contas da União e dá maior autonomia para o Tribunal de Contas da União. Todavia, continua a posição do Tribunal de Contas da União andrógena. A essa altura já tinha sido criado o Tribunal de Contas de Estados. O primeiro foi do Piauí. O Piauí, por incrível que pareça, um estado economicamente ainda com base na época só em matéria-prima, mas foi o primeiro criado. Então, 34, eleição indireta, Vargas é eleito. A eleição direta seria em 37. A Constituição era a Constituição liberal, mas, ao mesmo tempo, dava uma maior solidez ao Estado, porque nós estamos na década de 30 nos Estados caminhando para o autoritarismo. Em 37, usando a própria Constituição, no seu artigo de estado de sítio, o Congresso Nacional dá estado de sítio por Vargas devido à ameaça comunista. Um plano fajuta chamado Plano Cohen. Esse plano era um plano judaico-comunista que haveria, em determinado momento no Brasil, um ataque ao presidente da República, aos governadores, aos prefeitos, aos parlamentares, um assassinato, um genocídio completo. E aí haveria a posse da turma de esquerda. Fajuta, não havia nada disso. Havia uma tentativa de intentona que participou todo mundo em 35, inclusive os comunistas. É montado o Estado Novo e a nova Constituição surge. A Constituição de 37 a 45 do Estado Novo é chamada Polaca, porque se baseou na Constituição da Polônia. Nessa Constituição, quase que tiraram o Tribunal de Contas da União e os outros, fecharam alguns, do mapa, porque era centralizador, ditatorial, com base no nazifascismo que se desenvolvia na Europa. A situação é tão complicada que aqui nós temos uma análise e o Cretela e os juristas da época diz o seguinte: na verdade, a Constituição dizia pouco sobre o Tribunal de Contas e não despontava ainda toda a essência de sua função fiscalizadora da execução orçamentária e financeira, que mais tarde haveria de surgir com a autoridade, inclusive, da prestação jurisdicional em matéria de gastos públicos. Democracia não é apenas discussão em amplas salas e em praça pública, é, acima de tudo, governo, decisão. E o Pontes de Miranda perguntava: a que poder pertencia o Tribunal de Contas de 34 e de 37? Era o órgão coordenador? Poderia ter sido concebido como tal, porém não era.
fiscalizava o Poder Executivo. Se admitir que cooperava com ele, seria exterior tal cooperação. Delimitadora, cesseante, restringente. Cooperação de órgãos compridos na expressão tribunais federais também não era, do artigo 81. Ou seja, não era nada. Era um órgão administrativo. Com a democracia em 1946, a Constituição de 46, a Constituição de 46 retoma os princípios do TCU de 1934 e dá abertura, inclusive, para a criação, para a solidificação dos tribunais de contas do Estado que vinham sendo criados e a criação de tribunais de contas municipais e tribunais de contas do município. Se bem que o municipalismo no Brasil sempre foi esmagado por todas as constituições e mesmo a de 46 deu uma abertura, mas não concretiza isso. Em 1967, depois do golpe militar de 64, o regime autoritário, uma constituição semi-autoritária, o Tribunal de Contas também fica cerceado. Aí vem a Emenda Constitucional número 1 de 1969. A Emenda Constitucional número 1 de 1969 limita também a atuação do Tribunal de Contas da União e de outros tribunais. E depois vem a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é que dá maior autonomia para os tribunais de contas, para as cortes de contas, e, todavia, continua o mesmo princípio, o princípio de que os tribunais de contas são órgãos de auxílio do parlamento no Brasil, seja o Congresso Nacional, TCU, seja a Assembleia Legislativa, TCE, seja a Câmara Municipal, Tribunal de Contas do município. Só há 2 tribunais de contas do município, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os restantes são tribunais de contas municipais em alguns estados, todavia são ligados ao Estado. Portanto, nós temos ainda, primeiro, a limitação, apesar de, em 46, ter uma corrente que defendia que os tribunais de contas deviam estar no Poder Judiciário. E, em 88, conforme falou aqui o mestre Ives Gandra, também a questão do poder judicante. Tanto é que há um debate incrível dos tribunais, quando, na hora da classificação, coloca os tribunais de contas como poder legislativo. E nós lutamos no sentido de conseguir uma independência e uma autonomia, que eu não sei quando é que vai acontecer. Portanto, o primeiro problema que nós temos é chegar ao povo do trabalho dos tribunais, que são os dragões do dinheiro de vocês. Segundo, dar maior autonomia, ou melhor, independência, porque é considerado como um órgão administrativo. E agora, com a atuação do TCU, e com a questão aqui já analisada das pedaladas fiscais, é que os tribunais talvez sejam discutidos novamente, rediscutidos, para conseguir chegar ao lugar que deve, ou seja, fiscalização em todos os sentidos do poder público, porque a base de toda a sociedade não é a superestrutura, é a infraestrutura. E infraestrutura significa dinheiro, e dinheiro significa impostos. E os impostos quem paga é o povo. Muito obrigado. Com a palavra, o meu colega de antigos alunos, doutor, conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Dimas Ramalho. Bom dia a todos. Fosse eu um rapaz ajuizado, um senhor ajuizado, eu diria o seguinte: três palavras: saudar, sorrir e sair. Mas, como eu não sou ajuizado, em respeito a quem está aqui, tá certo? Eu vou falar algumas questões que eu pensei, que eu elaborei, porque o momento exige que a gente fale. O momento exige. Queria saudar aqui Eurípides Salles, conselheiro, ex-vereador. Eu conheci Eurípides, não vou falar o ano, porque aqui ninguém era nascido. Ninguém. Ninguém. Faz mais de 30 anos, ninguém era nascido aqui. Os homens porque não têm ainda, e as mulheres porque nunca terão mais que isso. Estou brincando um pouco para a gente acordar um pouquinho aqui também. Porque você pensa que é fácil?
né, meus amigos conselheiros que vieram de outros estados. Então, saudar Eurípides, saudar Ulisses, fui deputado com a Edir, querida colega que hoje é vereadora. Saudar os deputados que estiveram aqui presentes, o Carlão Pinhatari, o delegado Olim, o Fernando Capês, meu colega do Ministério Público, aqui de São Paulo, promotor de 30 anos, uma biografia muito bonita. Saudar aqui o Arnaldo Faria de Sá. Eu estou citando o nome aqui porque eles não estão aqui, mas sabe se a gente vai citar, sabia, né? Aprende isso, viu? Tá? A gente tem que citar, porque você não falou meu nome. Porque eu sei que só fica entre a gente, mas eles saberão. Eles saberão. Então, eu queria saudar aqui o deputado Arnaldo Faria de Sá, tem 10 mandatos, eu acho que. E quando cheguei na Câmara dos Deputados, ele falou, Dimas, aqui assim, assim, assim. E tem honrado São Paulo, como eu procurei honrar também. Uma saudação ao professor Luque, que é diretor da FIP, que é a Fundação de Pesquisas Aplicadas. É uma honra para a gente tê-lo aqui, professor. Sei da excelência do trabalho. Uma saudação ao conselheiro Sebastião Ovésio, que é presidente do IRB e presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Vejam, Minas Gerais. Portanto, e uma pessoa que tem uma capacidade de aglutinação, de empenho, de cobrar, de convidar, de ligar, é invejável. Queria saudar você, Sebastião, você tem sido para nós do tribunal um motivo de muito orgulho, muito alento nesse momento no nosso país. Uma saudação ao professor Ives Gandra, que saiu daqui, que deu uma aula, é verdade. Eu gosto do professor Ives porque ele sabe que algumas teses dele são minoritárias. Mas quem falou que a maioria sempre é maioria? Quem trabalha no órgão colegiado, como eu trabalho, como fui parlamentar aqui em Brasília, no tribunal, muitas vezes minoria hoje não é minoria amanhã. Você constrói minorias e maiorias. E quem se acomoda só em defender a correnteza está fora da política, da vida. Então, minha saudação a ele, que elabora ideias, com 81 anos, com essa jovialidade, para vocês verem quanto é importante. Meu pai foi prefeito com 81 anos, por isso eu tenho respeito para as pessoas que envelhecem com dignidade, com lianeza, até porque a idade hoje é uma coisa muito relativa no nosso país. Outro dia morreu um compositor chamado Miltinho. Ninguém conhecia, fiquei triste. Só que ele tinha uma música chamada Mulher de 30, a música dele, mais famosa. Falava com mulher de 30, tinha sofrido, tinha vivido, tinha decepcionado. Eu falei, meu Deus, mulher de 30 não saiu de casa ainda hoje. Nossos filhos de 30 anos não saem de casa. Aliás, não saem de casa nunca mais, né? Não sei se vocês notaram. Fica em casa e não sai mais. Claro que eu adoro, eu amo filho para ficar perto da gente sempre. Mas quando fala, bom, e aí, filho? Não, pensando bem. E a mãe não faz força nenhuma para sair também. Ah, deixa ele aí. Às vezes sai, mas volta acompanhado. E que volte sempre, porque filho é para ficar do lado do pai e da mãe. É para ficar. É, para ficar, para ajudar, para lembrar que a gente ser pai não é fácil, para saber que os pais envelheceram, que um dia nós somos pais e depois seremos filhos deles, conviver com os avós, coisa que falta muito no mundo hoje, convivência com as pessoas que envelheceram, que moraram, hoje é muito rápido, muito rápido. Eu tenho essa formação, ainda bem que eu tive com meus avós. Queria saudar aqui o Edson Simões. Pô, ele deu uma aula aqui, pô. Eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus. Eu fiquei preocupado quando ele falou do Filipe Belo. Aí eu anotei. Aquele do patíbulo. Falei, olha, é bom não falar nesse momento. Mas anotei aqui. Tá certo? O Edson Simões, dá para perceber, professor de história, escritor, vereador. Ou seja, uma pessoa que tem todas as condições de ser um grande conselheiro, que é. E tem uma qualidade que eu vou falar para vocês que é muito importante. Ele é especialista em música também, música brasileira. Eu também gosto muito de música, escrevo, leio, escuto. Em 20 anos de parlamentar, nunca me perguntaram se eu gostava de música, só de política. Sabia, Edson? Nunca. Eu percebi que um dia minha vida estava com um problema, que eu fui num comício um dia, quando tinha comício, né? E lotado, eu cheguei atrasado, o pessoal tinha bebido. Imagina,
Imagina comício com bebida, meus senhores. Cheguei lá, olhei e falei, não vai dar certo isso. Olhei e falei, não vou falar nada. E uma dupla sertaneja que estava lá, desafinada, inclusive. E alto, sabe? E alto, gritando, como se gritasse, não melhorava, piorava. Aí eu peguei, com o pessoal meu que trabalha comigo há 20 anos, 25 anos, porque eu sou uma pessoa de relações estáveis. Daí, falei, não vou falar nada, vou tocar uma música. O pessoal que trabalha comigo há 20 anos falou, mas você sabe tocar? Pensei, meu Deus, alguma coisa está errada. Peguei o violão, toquei 2 músicas e fui embora, não precisei pedir voto. Todo mundo que trabalha comigo falou, pô, mas o Dimas toca violão. Trabalho com ele há 20 anos. Não é que eu toco violão, eu sei um pouco. Trabalho com ele há 20 anos, convivo com ele, viajo com ele, moro com ele em Brasília. Eu nunca vi ele falar em música. Vocês perceberam como a gente fica errado às vezes? Eu falei, meu Deus, ele não conhece o meu lado. Não conhecia. Bom, então o Edson Simões tem essa qualidade. Mas eu não vim aqui para fazer citações mais, não vou. Até porque eu comecei a anotar aqui, deu um livro inteiro. Entre o professor Ives Gandra e o professor Edson Simões, nós temos um relatório do que foi a Constituinte, do que foi os órgãos de controle e qual foi a história do Tribunal de Contas no Brasil. Eu tive a honra, professor Edson Simões, conselheiro, de ter licionado direito constitucional. Então, eu estudei a história da Constituição, estudei muito o Tribunal de Contas, Corte de Contas de Paris, da Espanha, né? Enfim. Só que eu nunca imaginei na vida que um dia eu fosse ser conselheiro e virar presidente e estar aqui hoje, nessa manhã. Mas a pauta proposta é Tribunal de Contas no século XXI. Aqui foi citado Marx, Voltaire, todos. Eu vou citar Engels. Falava o seguinte, Lenin. Tem um livrinho que a gente lia em castelhano, que era proibido, chamava O que Fazer? Ele, no auge da confusão, ele escrevia, orientando as pessoas, o que fazer? A gente lia em castelhano porque era proibido ler aqueles livros naquela época. Que fazer? Tinha que estudar, mimeografado. Houve um tempo que tem mimeógrafo, vocês não sabem o que é isso, era álcool, enjoava a gente, entendeu? Enfim, no mundo que não existe mais. Mas, nesse momento que estamos vivendo, esse momento político, não é hora de ficar quieto, é hora de falar. Tem muita gente que fala o seguinte, no momento difícil, fica quietinho. Não. Você tem que dar a tua opinião. Você tem que falar o que você acha. Porque no momento político difícil é que são para pessoas fortes. Quem se omite agora será cobrado pela história. E cada um na sua esfera de poder. Nós vivemos, e vou falar uma coisa que vocês não sabem, e fica só entre nós e o pessoal que está gravando, uma coisa que vocês não sabem, nós estamos vendo uma crise. Vocês não sabiam, né? Vou falar outra coisa que vocês também não sabem. Ela vai piorar. Mas eu vou falar uma outra que vocês sabem. Vai passar. Vai passar. Está passando já. Eu sou filho, como todo mundo aqui, de imigrantes. Meu Deus, nossos avós não tinham diploma superior. Vieram de outros países. E vieram pensando em voltar depois, né? Vieram para o Brasil. Vou fazer um pouquinho e volta para a minha terra. E nunca mais voltaram. Nunca mais. E tem aqueles que vieram para cá forçados, que não queriam vir, e vieram, nossos irmãos da África. Então, o Brasil é formado por essa gente, que desbravou terra, que criou filhos, criou netos. Foi fácil para eles? Não, foi muito difícil. Muito difícil. No entanto, nós sobrevivemos. Nossos pais já tinham curso superior. Nós já temos. Nossos filhos, então, terão, porque entra numa faculdade, começa na outra, volta, não sei, mas é sempre assim. Fica numa só. Não, eu não gostei. Saiu para outra. Mas como? É assim hoje. É essa a realidade. Eu não sei vocês, porque é sempre assim, né? Não, na minha casa não. Meu vizinho pode ser. Não, na minha casa é assim. Filho, outra faculdade? Não, pensando bem. Eu desisti, mas em 3 meses. Por quê? Porque nós vivemos hoje muito rápido a vida. Ninguém persevera. Ninguém. Nossos pais entravam no emprego e ficavam a vida toda trabalhando. Era uma honra se aposentar no emprego que tinha. Era uma honra. Hoje, o camarada entra e fica 5 anos, está na zona de conforto, incompetente, não quer buscar coisas novas. Não, estou feliz aqui. Mas você não pode ser feliz. Se você vai lá para o teu chefe que está feliz, ele te demite.
É verdade, não pode falar que está feliz. Bom, eu estou bem, estou feliz, estou num momento bom da minha vida, estou estudando, estou pensando. Ah, não, impossível, você está tomando remédio. Não, também, se precisar, tomo, mas não é isso, estou feliz porque eu estou. Estou radicalizando aqui para todo mundo dar risada comigo, mas essa é a realidade. A pessoa entrava numa relação afetiva e ficava com perdas, danos, e ficava um pouquinho mais. Hoje entrou um mês, estou fora. Porque, não deu, mas um mês, foi o suficiente. Tá bom. Hoje, são tantas oportunidades para todo mundo que você não tem como escolher. Nós estamos num shopping de oportunidades. É tudo ao mesmo tempo e você tem que escolher. E tem a questão chamada rede social, que vocês sabem, né? E na rede social, tudo é bonito. Ninguém é doente, todo mundo é malhadinho, melhor ângulo, ninguém tem dor de cabeça segunda-feira, ninguém tem depressão domingo à noite. É um mundo bonito do Facebook, maravilhoso. Só que a vida não é o Facebook. O virtual é bom? É, mas a vida é real na virtual. É real. Nós vivemos hoje no mundo com duas vidas. Uma real, outra virtual. Essa é a realidade. Saber equilibrar o que é real com o que é virtual é uma dificuldade que nós temos hoje. Porque muita gente acha que vive no virtual e não vive no virtual. Não vive. Porque, na real, você tem problema de segunda-feira, problema familiar, problema financeiro, você tem dúvidas, e na internet ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. No Facebook, então, todo mundo está feliz. Eu nunca vi que maravilha. Quando eu tomo um momento no Facebook, fico feliz. O mundo é cor-de-rosa. Vou ler Poliana, Menina Moça, de novo. Vou ler. Que minha avó falar, meu pai falar para minhas irmãs lerem. Então, o que eu estou dizendo aqui, que nós estamos vivendo hoje uma coisa que, aí eu vou citar, se não ficar chato, vou dizer, não sabe citar? Sim, Gramsci, um grande pensador. Nós vivemos hoje uma coisa que Gramsci dizia interregno, intervalo histórico. O que é isso? Em determinado momento da nossa história, nós temos um intervalo histórico, em que o velho está morrendo, ou já morreu, o velho modelo morreu, está morrendo, mas o novo não nasceu ainda, porque ele não sabe, ou não conseguiu, ou está em gestação. Entre o que morreu, o que está morrendo, desaparecendo, e o que nasceu, o que está nascendo, o novo, a esperança, é um intervalo histórico, que pode acontecer tudo, até nada. E aí que surge salvadores da pátria, aí que surge ditadores, oportunistas, e nesse intervalo histórico que nós estamos vivendo, nós temos que ter uma coisa chamada compromisso com a história, com a democracia, com a Constituição e conosco mesmo, com a nossa consciência. Eu fico perplexo, meus amigos, quando todo mundo fala, nossa, aquela votação na Câmara deixou envergonhado. Não, claro que alguns eu fiquei com vergonha alheia também. Ah, meu filhinho, tudo bem, mas aquilo lá é o rosto do nosso país. Aquilo ali é a cara do nosso país. Vocês não sabiam disso? Ou achava que todo mundo era formado em Harvard, em Cambridge, etc. Não, ali falou o que representa 220 milhões de brasileiros. São 513 só, veja só, eleito pelo voto direto secreto. Se está lá assim, é porque foram escolhidos para estar lá, representa a população brasileira. Falaram o que queriam falar, e votaram, legitimamente. Então não é para se assustar. Mas mais grave, muita gente se assustou porque se viu no espelho lá. Ao se ver no espelho, fica envergonhado de si próprio. Eu vi uma crítica de uma pessoa que eu conheço, claro que não vou falar o nome nunca, que escândalo, tal. Ele é igualzinho. Igualzinho, qualquer coisa, porque eu quero para o meu filhinho. Pô, tudo bem, deixa falar. Melhor falar e votar do que se omitir. Então, o Congresso é a cara do Brasil. Primeiro ponto. Democracia é assim, não tem outro jeito. É pela democracia, pelo voto. Como é que nós, Tribunal de Contas do Brasil e de São Paulo, de todos os estados aqui, que são todos os conselheiros aqui, que honram São Paulo, pode fazer para ajudar isso daí? Primeiro, algumas questões práticas que nós estamos propondo para esse século. Porque eu nasci no século passado, do milênio passado, vejam. Nós estamos no outro milênio.
Eu sou de uma geração, Eurípides, que não tinha internet. Quando eu cheguei em São Paulo, para ligar para a minha cidade, que eu morava no interior de São Paulo, demorava 4 horas para ligar, da telefônica, era uma gritaria que você não imagina. Na minha rua, só minha casa tinha telefone. A pessoa ligava de São Paulo, chamava o vizinho vinha, esperava mais 4 horas ali, café e água, e não saía. Entendeu? Não tinha televisão, era uma só no centro da sala. Horrível, ali, ó. Descia uma coisa grande, horrível, no centro, não pegava direito, tinha vertical, horizontal. Começava a novela, começava a subir, meu Deus. E minha avó não sabia mexer, coitada. Põe na Tupi. Pô, mas eu não sei. Hoje, cada casa tem 5 televisões. Melhor, não tem nem televisão, tudo na tela. Vocês sabiam que os jovens não assistem televisão muito? Vocês sabiam disso ou não? Pergunta da novela, das 8, se ele sabe muito. Não sabe mais. Por quê? Porque vê outro tipo de informação, é outro mundo. Ah, você vê Sila, Rainha do Amor? Não, não vejo. Você viu que eu vejo. Vocês veem a Sônia Abrão à tarde? Não. Você está vendo agora a novela da Globo, que bonito, que cenário lindo, música bonita, sim. Mas eu não estou. Por quê? É outra realidade. A revolução maior que tinha na época era o controle remoto. Hoje é diferente. Hoje você está conversando, você está recebendo pim, então tal do WhatsApp, que é bom, mas é ruim. Por quê? Porque você fica viciado no tal do WhatsApp. Fui jantar outro dia, Eurípides, sentei na mesa do lado, 3 casais. Um não olhou para a cara do outro. Não olhou. Acho que pediram comida, conversaram. Não sei se era casal. Quando saiu, eu falei, acho que não é mais. O Tribunal de Contas de São Paulo tem procurado fazer uma coisa importante. Primeiro, separar quem é ruim e quem é bom. Porque as pessoas, os homens, as mulheres, não são iguais umas às outras, nós somos diferentes. Você querer demonizar político, todos são iguais, todos os gestores, não é verdade. Cada um. O direito é individualizado. Aqui, nós estamos vendo a lei fiscal de uma maneira muito séria, observando se aplicou na saúde, se aplicou na educação, se teve déficit para complicatório. Então, a lei fiscal, artigo 42, vamos analisar, vamos ver qual foi a situação. Hoje nós temos políticas novas que os tribunais têm que participar. Resíduo sólido. Poxa, sobre um tempo que achava que ia ser para o resto da vida. Meio ambiente. Nossa, nossos rios, nossos mares, nossos céus. Criança, não vai nenhum país como esse. Ama com vergonha a terra que nascesse. Lembra disso ou não? Sim, mas nossos filhos hoje, se você jogar um lixo no chão, ele te chama atenção. O que é isso? O que é isso? Na minha casa, desde garoto, meus filhos já faziam lixo reciclável. As escolas ensinam isso. Então, nós temos políticas novas no nosso país. E o tribunal tem que trabalhar em cima disso. Resíduo sólido, mobilidade urbana, acessibilidade. Quem se preocupava em pessoas que não com problema de acessibilidade? Quem? A pessoa deficiente fica fora, não entra, não inclui. O meu cartão é em braille. Para quê? Para lembrar que tem gente que não lê, que não enxerga. Outro dia eu dei para uma pessoa deficiente visual, ele leu meu nome, valeu para mim, pronto, valeu. Políticas novas, e tribunal que tem que corrigir isso, tem que ver. Há hoje uma questão fundamental, que é a questão da lei da ficha limpa, que o tribunal está em cima. Mais de 70%, né, o Sebastião, os conselheiros sabem, das inelegibilidades foram por conta de reprovação pelo Tribunal de Contas dos Estados e da União. É uma coisa grande isso. Claro que o TCU colocou foco no tribunal hoje, mas sempre foi. Sempre foi. Tribunal de Contas, e eu votei a lei da ficha limpa, em Brasília, como parlamentar, e quando eu votei, eu não queria punir todos os gestores. Claro que não, porque eu parto de que todos querem fazer o melhor. Parto de que todos são inocentes, e até que se prove que ele não é inocente. Isso é uma presunção histórica, não podemos inverter essa prova. Mas tem a lei da ficha limpa. E quem não tiver suas contas aprovadas, quem não tiver orientação do Tribunal de Contas, quem não seguir, não será candidato no futuro. Mas, conselheiro, mas manda para a Câmara aprova. Não interessa. Hoje não interessa mais isso, porque hoje tem o Ministério Público, hoje tem
a imprensa que noticia, hoje tem o controle social, que é muito grande, e hoje tem, sobretudo, uma coisa que chama-se opinião pública. Opinião pública. O que mudou em relação ao Tribunal de Contas, que nós sempre fomos assim? Mudou a percepção do povo brasileiro hoje, que não admite mais coisa errada, que não admite mais nepotismo, que não admite mais pequenas infrações. Ah, vou passar na fase de segurança, vou passar no sinal vermelho, vou pedir emprego, vou pedir para passar no concurso. Não, isso ninguém fala mais, a pessoa tem vergonha de falar isso. E é para ter. Alguém fala, ainda fala, mas fala constrangido. E quando alguém fala isso, fala em público. Não, em público não. Então, o Tribunal de Contas hoje tem uma articulação profunda em relação à lei da ficha limpa, que tinha que ser uma coisa dos partidos políticos, que tinha que fazer já uma triagem nas suas fileiras. Não trazer só quem tem voto, trazer quem tem voto que tem o que dizer para o nosso país. Mas não fazem ainda, não fazem. Então, o Tribunal de Contas está fazendo, sim. Nós estamos andando em todos os municípios, em todas as regiões do estado de São Paulo, com uma palestra básica só, com cartilha. O que o gestor não pode dizer, ou o prefeito, no último ano de mandato, que não sabia para não ter as contas rejeitadas. Pronto, não pode. Eu estou ensinando, capacitando, só que tem um problema. Ele não vai poder usar uma palavra que ninguém pode usar mais no Brasil. Eu não sabia. Alguém pode falar que eu não sabia? Ninguém, nem em casa pode falar. Onde é que está tal coisa? Eu não sabia. Não, não pode. Muda. Porque não pode falar isso. Segundo ponto, nós estamos, e eu quero sugerir aos senhores, investir fortemente na tecnologia. Fortemente. Hoje, as sessões da maioria dos tribunais são online. Hoje, o nosso agente de fiscalização vai com tablet, online, tira a fotografia, manda para nós, compilamos, respondemos e disponibilizamos na internet. Hoje, para acompanhar qualquer tipo de índice do Tribunal de Contas, nós avaliamos isso, smartphone, tablet, computador, acompanhe. Isso chama radicalizar a transparência, radicalizar a tecnologia. Por quê? Porque se você deixar a população fiscalizar, você vai ter um grande ganho disso. Grande ganho. Não adianta você colocar um fiscal em cada esquina. Você tem que capacitar a população para exercer os direitos. Nós estamos finalizando um investimento profundo em tecnologia do Tribunal de Contas de São Paulo, que nós vamos cruzar dados, de maneira que uma empresa que dá um preço numa cidade X, na outra Y, nós saberemos. De maneira que funcionário acumular cargo indevido, nós saberemos. Compartilhando informação com a Receita Federal, com o Ministério Público, Tribunal de Contas do Município, com a OAB, chamando a sociedade civil organizada para ajudar a gente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Nós estamos fazendo um convênio com a Secretaria da Fazenda, o Conselho Nacional de Justiça, para poder analisar a questão de dívida fiscal, ajudar até na arrecadação para o mal pagador. Nós estamos digitalizando todos os processos são digitalizados. Vai acabar papel. Para que papel? Eu era deputado aqui, eu precisava saber um projeto, o que eu fazia? Vai no arquivo morto. Tinha arquivo, tem hoje até, mas tinha. E aqui na Assembleia, meus amigos, Dona Maria, abria, saía aquele pó. Bom, eu quero tal processo. Dona Maria lá, pegava o livrão, via a data e puxava. Faz 20 anos aqui na Assembleia. Olha o salto que nós demos. Na TV Assembleia, quando imaginava isso? Nós fazemos no Tribunal de Contas, aí quero sugerir aos senhores, como projeto para o século XXI, videoconferência. A defesa hoje no Tribunal de Contas pode ser feita por videoconferência. O advogado vai lá em Sertãozinho, lá em Fernandópolis, lá em Presidente Prudente, vai na regional, tem lá um lugar, ele fala, abre a palavra, desce a tela, ele defende, nós fazemos a votação, levanta, agradecemos, ele vai para a casa dele. E vai chegar daqui um tempinho, ele vai fazer do escritório dele, da estrada, onde ele estiver. Videoconferência, eu vou ter videoconferência para a presa, porque eu não vou ter videoconferência para a sustentação. Facilita, agiliza, é mais rápido, mais econômico e dá mais acesso. Há uma questão muito importante, que eu quero falar para vocês, para terminar, que é a capacitação dos funcionários. Não adianta ficar fazendo concurso. E eu sou concursado. Eu vim do Ministério Público, fiz um concurso difícil, estudei muito para virar promotor de justiça. Mas também temos que ter os não concursados. Por quê? Porque a vida também não é ser concursado.
Ah, concursou, está certo. Não. Vocês viram na Petrobras, muita gente concursado, devolver